Se liga que eu quero falar. Aqui quem vos fala é Saulo Maia, mais uma vez, estamos aqui no nosso podcast e eu venho aqui comunicar o seguinte, eu venho aqui dizer algo interessante, o que vem acontecendo nos dias atuais e mais uma polêmica. É inacreditável quando as coisas mudam e as pessoas elas mudam com a modalidade do tempo, mas permanece no subconsciente sobre o que elas pensam a respeito do passado de outra pessoa. É admirável a gente entender as pesquisas que a gente faz, as investigações, em analisar que o ser humano ele é complexo. Eu levo muito na zoeira, na brincadeira, porque de fato tem que rir para não chorar. Eu confesso aos irmãos que, baseado em muitos temas, principalmente o mais específico, onde fui muito experimentado no sentido de experiência e aprendizado, comportamento ético, eclesiástico, a gente aprende com as escrituras que não existe, né, apóstolo, não existe apóstolo nos dias atuais. A gente sabe que apóstolos eles terminaram em Atos 15, né? Devido àqueles que presenciaram a ressurreição de Cristo, andaram com Cristo, aprenderam diretamente com Cristo, foram alunos e discípulos direto de Cristo, fundador da igreja. E hoje as pessoas elas não se satisfazem mais com o cargo que têm, elas querem uma elevação, né, de vaidade, eclésia, que eu costumo chamar de o bicho papão, né? Ou bicho pavão, vamos ser irônicos, né? O bicho pavão. O bicho pavão, ele se demonstra vaidoso, mas não voa alto, né? E o que eu admiro é a causa que eles dizem que defendem, que dizem que pregam, que dizem que faz, que propagam um evangelho, segundo eles mesmos, ainda leva com eles uma turma que, na verdade, é Maria vai com as outras. Quando eu falo assim, entenda se quiser, é política, não disse nomes, não falei nada, estou falando de tese, entendimento, cada um que pega a visão. E aquilo que acho, eu posso ter o direito de expressão de falar, não desdou o nome, não sei quem é, também deixa para quem servir, não é verdade? Então, assim, uma coisa interessante é, se liga que eu quero falar. E o que eu quero falar é o que a Bíblia diz. O que eu quero falar é que hoje, com o final dos tempos e as realizações que estão acontecendo no mundo, ruídos de guerra, rumores de guerra, tempos de guerra, a gente hoje temos que filtrar informações, né? E nutrir as informações verdadeiras, nutrir os conhecimentos verdadeiros, pessoas que realmente estão de fato com a verdade. Não é por pressão, né? Mas sim por amor. E eu agradeço a Deus que, por mais polêmico que nós sejamos, a gente vai contra o corrimão. E vamos falar sempre de algo que vai debater alguém, que vai confrontar alguém. E a defesa do covarde, ela só tem uma defesa: te atacar. A defesa do covarde é te atacar. Mas como assim te atacar? Quando você defende uma causa e quando você explica esta causa com verdade, com transparência, a resposta de quem está enquadrado no fato é tentar te atacar com mitologia grega, com conversas fiadas, com, vamos dizer assim, ataques, né, de amizades, né, fechadas, circuito fechado, comentários, né, maliciosos. Só que deixa vestígios, né? Eles deixam vestígios e não sabem. E o que me agrada é que quando você está falando a verdade, você começa a incomodar, você começa a catucar o ninho do maribundo.
Mas o maribundo, ele não fornece mel, ele não tem mel, ele não é abelha. É uma diferença muito grande do maribundo para a abelha, né? É, por isso que é maribundo mesmo. Então deixa quieto para não ir muito avante. Mas eu quero que todos venham saber a realidade dentro da Bíblia, o que diz a respeito desses principados terrenos que são homens e mulheres vaidosas que levam a igreja como se fosse um partido, né? Um partido. A igreja agora é partidária, ela está divisória, ela está dividida e nessa divisão ela é como se fosse uma pizza, tudo acaba em pizza mesmo, não é verdade? Apóstolo, né? Então existem os apóstolos e as apóstolas, né? Eu não quero falar aqui de apóstolo, nada contra, mas os apóstolos que eu considero já dormiram no Senhor. Apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, homens honrados, apóstolo Paulo, responsável das cartas paulinas. Esses para mim são apóstolos. Os outros são apóstolos, né? Mas é polêmico, porque eu sei que vou catucar maribundo, sei que vão, mas estamos aí, queridos. Examine as escrituras e se liga que eu quero falar. Um cafezinho? É um café aí? Deus te abençoe.